845. Reunidos os credores sob a presidência do juiz comissário e presentes o curador fiscal e o falido por si ou por seu procurador ou a sua revelia, o mesmo juiz fará um relatório exato do estado da falência e de suas circunstâncias, segundo constar do processo, e apresentada em seguimento a lista dos credores conhecidos, que estará de antemão preparada pelo curador fiscal, e na qual se acharão inscritos os que se houverem apresentado com os seus nomes, domicílios, importância e natureza de seus respectivos créditos, assentando-se em continuação os credores que neste ato de novo se apresentarem. O referido juiz proporá a nomeação de uma comissão que haja de verificar os créditos apresentados, se a reunião os não der logo por verificados. Esta comissão será composta de 3 dos credores, examinando os livros e papéis do falido no escritório onde se acharem. É obrigada a apresentar o seu parecer em outra reunião, que não poderá espaçar-se a mais de 8 dias da data da primeira. Os créditos dos membros da comissão serão verificados pelo curador fiscal. Artigo 846. Na segunda reunião dos credores, apresentados os pareceres da comissão e curador fiscal, e não se oferecendo dúvida sobre a admissão dos créditos constantes da lista e havidos por verificados para o fim tão somente de habilitar o credor para poder votar e ser votado, o juiz comissário proporá a deliberação da reunião, o projeto de concordata, se o falido o tiver apresentado. Porém, se houver contestação sobre algum crédito e não podendo o juiz comissário conciliar as partes, se louvarão estas no mesmo ato em 2 juízes árbitros, os quais remeterão ao mesmo juiz o seu parecer dentro de 5 dias. Se os 2 árbitros se não conformarem, o juiz comissário dará vencimento com o seu voto àquela parte que lhe parecer, para o fim sobredito somente, e desta decisão arbitral não haverá recurso algum. Artigo 847. Lida em nova reunião, a sentença arbitral se passará seguidamente a deliberar sobre a concordata ou sobre o contrato de união. Se ainda nesta reunião se apresentarem novos credores, poderão ser admitidos, sem prejuízo dos já inscritos e reconhecidos. Mas se não forem admitidos, não poderão tomar parte nas deliberações da reunião, o que, todavia, não prejudicará aos direitos que lhes possam competir, sendo depois reconhecidos. Para ser válida a concordata, exige-se que seja concedida por um número tal de credores que represente pelo menos a maioria destes em número e 2/3 no valor de todos os créditos sujeitos aos efeitos da concordata. Artigo 848. Não é lícito tratar-se da concordata antes de se acharem satisfeitas todas as formalidades prescritas neste título e no antecedente, e se for concedida com preterição de alguma das 2 disposições, a todo o tempo poderá ser anulada. Não pode dar-se concordata no caso em que o falido for julgado com culpa ou fraudulento, e quando anteriormente tenha sido concedida, será revogada. Artigo 849. A concordata pode ser reiniciada pelas mesmas causas por que tem lugar a revogação da moratória, procedendo-se em tais casos e nos de ser anulados pela forma determinada no artigo 902. Artigo 850. A concordata deve ser negada ou outorgada
e assinada na mesma reunião em que for proposta. Se não houver dissidentes, o juiz comissário homologará imediatamente, mas, havendo-os, assinará a todos os dissidentes coletivamente 8 dias para dentro deles apresentarem os seus embargos, dos quais mandará dar vista ao curador fiscal e ao falido, que serão obrigados a contestá-los dentro de 5 dias. Os embargos com a contestação serão pelo juiz comissário remetidos ao Tribunal do Comércio competente, no prefixo termo de 3 dias depois de apresentada a contestação. Artigo 851. Apresentados e vistos os embargos, proferirá o tribunal a sua sentença, rejeitando-os ou recebendo-os e julgando-os, logo provados. Todavia, se o tribunal parecer que a matéria dos embargos é relevante, mas que está suficientemente provada, poderá assinar 10 dias para a prova, e, fim deste prazo, sem mais audiência que a do fiscal, o julgará final. Da decisão do juiz comissário que homologar a concordata, não haverá recurso, senão o de embargos processados na forma sobredita. Da sentença, porém, do tribunal que desprezar os embargos dos credores, que se opuserem à homologação, haverá recurso de apelação para a relação do distrito, no efeito devolutivo somente. Os prazos assinados neste artigo e nos antecedentes são improrrogáveis. Artigo 852. A concordata é obrigatória, extensivamente, para todos os credores, salvos unicamente os do domínio, os privilegiados e os hipotecários. Artigo 853. Os credores do domínio, os privilegiados e hipotecários não podem tomar parte nas deliberações relativas à concordata, pena de ficarem sujeitos a todas as decisões que a respeito da mesma se tomarem. Artigo 854. Intimada a concordata ao curador e ao depositário, os depositários estes são obrigados a entregar ao devedor todos os bens que se acharem em seu poder, e aquele a prestar contas da sua administração perante o juiz comissário, o qual incumbe resolver quaisquer dúvidas que hajam de suscitar-se sobre a entrega dos bens ou a prestação de contas, podendo referi-las à decisão de árbitros, quando as partes assim o requeiram. Título 3 do Contrato de União, dos administradores da liquidação e dividendos. Capítulo 1 do Contrato de União. Artigo 855. Não havendo concordata, se passará a forma o contrato de união entre os credores, na mesma reunião, se o falido não tiver apresentado o seu projeto, ou em outra, quando o tenha apresentado, que o juiz comissário convocará até 8 dias depois que a sentença do tribunal, se a houver negado, lhe for remetida. Artigo 856. Em virtude do contrato de união, os credores presentes nomearão entre si 1, 2 ou mais administradores para administrarem a casa falida, concedendo-lhes plenos poderes para liquidar, arrecadar, pagar, demandar, ativa e passivamente, e praticar todos os e quaisquer atos que necessários sejam a bem da massa, em juízo e fora dele. A nomeação recairá, com preferência, em pessoa que seja credor comerciante e cuja dívida se ache verificada, e será vencida pela maioria de votos dos credores presentes, correndo-se segundo escrutínio, no caso de se não obter sobre os mais votados em número duplo dos administradores que se pretenderem nomear, e se neste, igualmente, se não obtiver maioria, recairá a nomeação nos mais votados, decidindo a sorte em caso de igualdade de votos. Nomeando-se mais de um administrador, obrarão coletivamente e a sua responsabilidade é solidária. Artigo 857.
o administrador que intentar ação contra a massa ou fizer oposição em juízo às deliberações tomadas na reunião dos credores, ficará por este fato inabilitado para continuar na administração e se procederá à nova nomeação. Artigo 858. É permitido aos credores requerer diretamente ao Tribunal do Comércio a destituição dos administradores, sem necessidade de alegarem causa justificada, contanto que a petição seja assinada pela maioria dos credores em quantidade de dívidas, dando-se causa justificada. A destituição pode ter lugar a requerimento assinado por qualquer credor, até mesmo ex officio.